Então, bom dia a todos e iniciamos mais esse grupo de estudos, mais esse encontro. Ainda estamos no capítulo 5 do Manual de Reabilitação Vestibular, das disfunções otoneurológicas, e está sendo incrível estar aqui com vocês. Já conversamos um pouquinho e agora inicia a gravação, então, para aqueles que forem assistir depois. Então, Paula, passa a palavra aí. Você tem uma dúvida, né? Uhum. Como as medicações entre a Europa e aqui são um pouco diferentes, os nomes, eu sei que os princípios ativos até se casam, mas eu gostaria de saber da sua parte. Eu sei que existem medicações, um complexo de medicações bastante ototóxicas, né? E as mais, ou as mais corriqueiras, né, que aparecem nos nossos consultórios, ou que já apareceu para você, porque às vezes aparece o paciente e fala assim, olha, eu tomo tal medicação, né? E eu não as conheço todas também, né? Eu sou sincera que eu vou buscar. Só que eu sei que existem umas que são específicas e são muito ototóxicas, que podem realmente gerar efeitos colaterais. E eu gostaria de saber quais eram, porque eu sei que eu anotei algumas, mas eu não anotei todas. As mais principais, aquelas que podem realmente provocar algo que seria por conta da medicação e não uma vertigem propriamente dita por uma VPPB ou etc. Sim. A minha experiência ela não é tão grande nisso também, tá, Paula? O que eu tenho de experiência da vida? Alguns antibióticos injetáveis, como gentamicina, que é o mais conhecido. Outros quimioterápicos. Então, às vezes, esse quimioterápico, inclusive de longa permanência, pós-tratamento de químio e rádio, eles ficam, às vezes, 5 anos tomando quimioterápico e eles são ototóxicos para células, então, vestibulares, cocleares. E isso desenvolve, né, alguns sintomas. Outros que são de menor grau e que seriam tóxicos, vamos dizer assim, de gânglios da base é a flunarizina, né? Então, a flunarizina, o que que ela vai fazer? Ela vai inibir as aferências vestibulares, né? Porque ela atua diminuindo, mas a toxicidade dela dá em gânglios da base. Por isso que ele faz um parkinsonismo por uso prolongado de Vertix, Vertizine, Vertigium, todos esses. Agora estão se falando de a ototoxicidade. Eu acho que foi no nosso grupo do evento que colocaram se alguém já tinha visto com Monjaro. Mas agora esses medicamentos para emagrecimento, porque ele vai bloquear a compulsão alimentar. Então, ele vai ajudar muito aqueles que fazem, né, um aumento de peso muito exagerado por causa da compulsão alimentar. E aí já tem alguns estudos falando da ototoxicidade dele. Então, eu também não sei te responder isso de nomes e tudo, porque não é a minha prática do dia a dia pegar muito disso. Já foi, porque daí, como eu estava trabalhando muito é, no SUS, né? 20 anos eu trabalhei, e aí tinha um volume de paciente grande. Aí sim vinham pacientes, né? Que inclusive eram das unidades básicas de saúde, não desmerecendo, mas às vezes aquele novato, médico novato, ele não se atina em prescrever algo que não vai ter tanta reação, né? Mas a gentamicina, inclusive, ela é usada para fazer um bloqueio, vamos dizer assim, químico em casos de Meniere. Então, às vezes é a administração intratimpânica, inclusive, para diminuir em crises frequentes em pacientes com Meniere, tá? E aí eu não sei especificamente se você até pode contribuir com outras aí que você tenha tido dos seus pacientes. Por exemplo, meu pai acabou fazendo aquela consulta no passado, lembra que eu até Certo. falei que eu consigo? Ele estava tomando lá, que eu acho que não sei se os nomes casam, no caso eu não lembro mais, enfim, que às vezes fico confusa com as medicações lá e cá, porque parece parecido, mas é diferente. Eu estava tomando a bestatina, que é aquela medicação, Labirim, betina, exato. tudo. E ele estava Uhum. tomando isso que alguém tinha lhe falado, só que não tinha, sabe, o falado assim, eu diagnostiquei o senhor Antônio assim, né?
Só que não teve um diagnóstico escrito, na verdade. Pelo que eu entendi, foi só falado. Por isso que eu não tinha certeza também se era uma Meniere ou não era, porque Meniere é muito específico. E por isso que eu havia feito aquela consulta, eu falei, eu preciso saber de outros lados, né, de outros Isso. profissionais, colegas nossos da área da saúde, num contexto geral, e ele estava sendo medicado de uma forma errônea, na verdade, né, porque a vertigem que ele estava apresentando, até é legal por estudo de caso da gente aqui, ele era uma vertigem que é o que a gente falou nas demais nossas aulas aqui, era uma vertigem vascular, porque Uhum. como ele é um paciente infartado, ele já tem indícios O de fluxo problemas. sanguíneo diminuído para as extremidades, né? Exatamente, estava tomando uma medicação que estava piorando a situação dele. Uhum. E é bom até as pessoas saberem aqui que lá, por exemplo, na Europa, não tem os profissionais que nós somos aqui, não tem essas especialidades com tanta à vontade, vamos falar assim, né? E ele foi recetado também com é um fitoterápico que lhe deram, que é o ginkgo biloba. Não sei se ainda receitam aqui, mas lá receitam Sim, bastante. receita. E Porque eu assim, acho que seria uma boa prescrição para o caso de uma tontura vascular. Porque, por exemplo, o professor Daniel Colares, que é um médico neurologista, ele falou sobre isso no nosso último evento, sobre as vertigens por microangiopatias, que deve ser o caso dele. Então, é uma vertigem não específica e que tem melhoras eventualmente. Então, se ele tem uma vascularização, ele faz uma vascularização bem feita, ok. Ele funciona bem, porque aquelas áreas cerebrais, o córtex cerebral vestibular, inclusive, vai ser bem irrigado, tá ok. Outro dia não funciona bem. E aí ele tem momentos do dia. Então, se baixar muito a glicose dele, não vai funcionar bem. Se ele não fizer atividade física regular que bombeie bem o sangue para as extremidades, não vai funcionar bem. Tanto por falta na periferia, quanto por falta na vascularização na área vestibular, que hoje nós sabemos que não é só no lóbulo da ínsula. Nós temos uma divisão, porque o somatosensorial ele participa, né? O auditivo participa, né? No lobo da ínsula. A gente tem uma área do sistema límbico que participa. Tem a parte do hipocampo que participa, porque é gravado que tais movimentos para nós não são agressivos. Só que quando eu não tenho uma vascularização boa ali em hipocampo, por exemplo, eu tenho uma sensação de que se eu fizer determinado movimento, aquilo vai ser agressivo para o meu sistema, para o funcionamento do meu corpo. Aí o que o corpo faz? Tontura. Só que não é uma tontura com vertigem, rotatória e tal. É tontura inespecífica. E isso é o que mais a gente está tendo no nosso consultório. Então a gente não sabe dizer, será que foi a vacina que a gente tomou? Será que é um pós-Covid? O que foi que aconteceu com o nosso organismo que está gerando vertigens inespecíficas? É o medo da morte, né? É um botão de alarme que está o tempo inteiro startado na nossa amígdala? O que será que está acontecendo? Ou é uma falta de uso, porque nós não usamos. De certa forma, a gente tem usado muito pouco a, o nosso sistema vestibular, num modo primitivo, de deslocamentos, de rotações, de giros, nós não usamos. A gente fica parado no computador, a gente pega o carro, vai dirigindo, a gente então faz menos atividades que envolvam uma elaboração labiríntica, né? Então, nós precisamos rever isso, né? E é global. Porque, gente, cada vez mais nós precisamos levar o conhecimento que o sistema vestibular é um sensor. Nós não temos só 5 sentidos, nós temos o sexto. E amanhã ou depois talvez venha o sétimo, oitavo, mas enfim, ele é tão importante quanto visão, audição, olfato, paladar e tato. Só que aí a gente não conhece. Aí qual é o sintoma? Tontura.
Quando eu tô com a visão baixa, qual é o sintoma? Não enxergo direito, nubla, de perto, de longe. Quando eu não tô, não escuto direito, não interpreto o que escuto. E é não interpretar o que sente de percepção do corpo no espaço que a maioria das pessoas está. Faz sentido para vocês? A dengue também, Fabiola. A dengue também. Tem dois tipos de dengue no Brasil, né? Uma que, não é? Dois tipos de dengue, não é? Que Eu não acho tem. que até mais, viu, Paula? Ah, é? Que ela pega Porque a os glóbulos vermelhos, não é isso? Até onde eu sei, não é isso? isso. E aí você vai ter a hemorrágica, você vai ter aquela que depois vai. Que daí tem o Zika vírus, tem o chikungunya. Todos esses, vamos dizer, entram no espectro da dengue, assim, porque são mosquitos, né? É, o metabólico fica abalado, né? Isso. E aí, cada um, dependendo do que for, vai ter um tipo de sintoma maior, né? Mais dúvidas? Hoje estamos com a casa cheia. Vamos lá, Adri, Lucas, Cacau. Cacau não precisa perguntar. Bom, deixa eu compartilhar. Quem vai falar? Lucas, ô recém-casado! Parabéns ao vivo! Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo. Tranquilo? Pois é, recém-casado agora, dono de casa. Ai, que amor! É isso aí. Que legal. Gente, agradecer, inclusive, aqui, né, ao vivo, vocês, as felicitações lá no grupo também. Comecei agora, né, essa semana novamente, mas a professora estava falando da questão emocional. Isso tem sido muito recorrente, como o emocional influencia. Eu tenho dado uma dica para as pessoas que eu vejo resultado também, e em 99% dos pacientes, eu pergunto: você tem o seu dia? É, E aí o paciente, mas como assim o meu dia? Eu digo, tá, quando às vezes é mulher, né? Por exemplo, você tem o dia da fulana que você vai fazer aquilo que você quer fazer? Se você gosta de ir num spa, se você gosta de ir no cabeleireiro, se você gosta de ir na maquiagem, enfim, aonde você gosta de ir. Você tem esse dia? Ela, não, não tenho, e faz mais de uns 5 10 anos que eu não tenho. Eu digo, que tal a gente implementar isso de novo? Aí ela dá perfeito. aquele choque de realidade, assim, como se, tipo, desse um reload na cabeça dela, assim, voltar lá atrás. Eu digo, mas então vamos botar isso de novo? Ela, mas como assim? Eu digo, porque a parte emocional influencia bastante. Você não está tendo o seu tempo. Você tem um tempo para todo mundo, mas o seu tempo você não tem. E aí, quando alguns pacientes conseguem implementar, a melhora é 3 vezes mais rápido do que o normal. É impressionante. Os Perfeito. pacientes, eles melhoram muito rápido quando eles começam a ter o tempo deles, assim, de fazer aquilo que eles gostam de fazer, né? Porque tira o emocional da frente e fica o campo aberto para a gente trabalhar só o vestibular. E aí, quando ele faz os exercícios, é muito mais fácil da gente conseguir trabalhar com eles, entendeu? Perfeito, Lucas, perfeito. Outra pergunta que eu faço é: você está disposta a tomar o seu lugar na vida de novo? Porque você se abandonou. A pessoa tem um impacto quando a gente fala isso. Ela fala: nossa, mas ninguém me perguntou isso nunca, né? E isso que você pergunta é essa mesma pergunta de uma outra forma. Tá perfeito, tá perfeito. E aí, às vezes, eu cheguei a prescrever que ela precisava chegar do trabalho, deitar por meia hora e depois fazer o resto das coisas, né? Aí ela até falou: não, mas me faz isso por escrito aí, para a doutora me dizer que precisa. Sim, você precisa desligar o teu cérebro por um período. E hoje a gente faz tudo, a gente fica como um motor ligado 24 horas. Então, na hora que a pessoa deita para dormir, ela não para. A cabeça dela, ela tá condicionada a ficar trabalhando. E isso ao longo de 3 dias, ok.
Mas ao longo de 2 meses, 3 meses, a pessoa não aguenta, né? Então, eu tenho pacientes assim que chegaram a ter um desligamento de tronco encefálico tão grande que ele nada conseguia fazer ele acordar, né? Foi um paciente que me relatou isso, ele trabalhava em 2 empregos e ele aí bugou e ele teve que ficar daí dormindo, acho que ele dormiu umas 30 horas seguidas, sem medicamento, sem nada. Por quê? Porque é uma forma de sobrevivência do organismo, eu tenho que desligar. E é como se fossem pequenos avisos as tonturas, né? É igual um circuito. Então, quando o computador não está funcionando, ele fica dando umas piscadas aqui, né? Vamos pensar assim. E aí começa aquele alarme da bateria, que ou você carrega, e esse alarme, no meu caso aqui, ele fica fechando a minha câmera, né? Ou você atualiza o software, ou senão vai ficar sem câmera, né? Certo. Mais alguma contribuição aí para eu escutar vocês também, é tão bom. Bom, deixa eu ver aqui. Eu já abri 2 vezes, então eu vou compartilhar. O quadro que a gente está é o quadro 13 da página 130, tá? Então, quem quiser abrir no seu computador também, mas a gente vai deixar aqui compartilhando um pouquinho para podermos acompanhar. Então, o que que esse quadro vai trazer? Ele vai trazer técnicas, né, de que nós muitas vezes fazemos intuitivamente, né? Então, às vezes a gente põe a mão sobre a cabeça do paciente e faz movimentos intuitivos. E aqui tem os nomes propícios, né, da terapia manual, né, Down's Loop, Lateral Glide. Então, são nomes de manobras mesmo, que até mesmo são emprestadas aí para o pessoal que faz manobras de skate, manobras de bike, porque são os deslizamentos cervicais que vão acontecer. Então, ou você, nesse primeiro, você faz uma lateralização da cabeça, vamos dizer, distanciando vértebra de crânio, para que a gente possa, então, dar um espaço a mais para vascularização na verdade, é ligamentar também, né? Quando a gente faz essa translação, você dá aquela pequena tracionada nos ligamentos, na musculatura intrínseca, e o organismo mesmo dá um jeito de relaxar essa musculatura. Então, o princípio das técnicas de manejo, eles vão ser esses. Eu dou um estímulo para o corpo mesmo fazer um ajustamento neuroplástico ali, né? Então, essa primeira técnica tem a lateralização da cabeça, que você pode fazer algumas vezes seguidas. Para um lado, o paciente vai te relatar se aquilo é mais agradável, ele vai fazer assim com o rosto, e aí você vai manter, porque isso tudo é para acalmar esse sistema reflexo, porque ele está com uma tensão nessa região cervical, ou primária ou secundária as disfunções. A gente já falou várias vezes aqui. Quando eu não tenho um bom RVO, o nosso organismo vai precisar fazer uma estabilização de alguma forma. Uma das formas, endurece o pescoço porque você fixa essa imagem. E aí, se eu não tenho um pescoço frouxo e não tenho RVO, a imagem não ficaria fixa. Então, se o RVO está falho, eu fixo o pescoço e assim eu consigo enxergar melhor a imagem na retina, tá? Sem deslizamento retinal. Aí,
Opa, passei demais. A outra proposta, então, essa proposta de inclinação, e depois as meninas vão trazer essa proposta de rotação, né? Então, o paciente adota o mesmo posicionamento, né? Descrito acima, a terapeuta também, as mãos em conchas aqui sob a base do crânio, e é feito a rotação, o giro para um lado, para o outro, e você então vai posicionando e vai alongando tecidos moles, né, fáceis. Você pode utilizar da mão que está também com pequenos movimentos para dar essa, esse estímulo tátil e proprioceptivo para a musculatura que você visa o alongamento, né? Então, depois, póstero anterior, você vai fazer um deslizamento em decúbito ventral. Não precisa ser nessa sequência, você pode fazer todos os deslizamentos em decúbito dorsal, depois pedir para esse paciente adotar uma postura ventral, né? Mas aqui, seguindo a ordem que está aqui no capítulo 5, então, também com os polegares, você vai achar o processo espinhoso das vértebras e vai fazer o deslocamento articular, né? A mobilização na articulação. E vai sentindo através do tato que, dia após dia, vai ficando melhor a tonificação dessa musculatura que sustenta cada uma das vértebras. E o corpo diz para você. Então, no começo, o que eu fiz, né? E faço até hoje? Eu fico de olho fechado. Porque para mim fica mais fácil quando eu diminuo uma entrada sensorial para otimizar a entrada sensorial. Parece até que eu estou rezando ali na cabeça do paciente, coisa que eu também posso fazer quando é num caso muito difícil. Mas eu fico ali tentando perceber mais com as minhas mãos, que não são tão treinadas para essa habilidade, que lado que está mais tenso, e permitindo ler esse corpo através, então, da tonificação daquela musculatura. Há muitos anos atrás eu aprendi a ensinar esse exercício também, que é o 5.10, que é essa retração, e eu digo que é como uma gaveta. Então, eu peço que esse paciente faça o movimento, a gente já falou outras vezes, de fechar a gaveta. Não é isso aqui que a maioria dos pacientes vai adotar ser. É, né, encaixar, e quando soltar, não deixar fazer isso aqui, porque a tendência é eu encaixo, e solto, encaixo e solto. Não, encaixa e relaxa, encaixa e relaxa. Então, você pode manter alguns segundos, e a dica que elas vão dar é de fazer, inclusive, um alto manejo para ajustar ali essas partes do corpo conforme precisa. Pode falar, Paula. Esse exercício aí eu costumo também passar para os pacientes que têm problemas de ATM ou DTM, porque você consegue inibir um pouquinho o aumento do tônus do masseter, porque ele está muito requisitado. Então, esse é um dos que a gente usa para inibir também o masseter. Mas eles têm dificuldade, porque hoje fazem extensão, fazem flexão da cabeça, eles não têm muita percepção do corpo no espaço. Mas esse é um dos que eu recomendo bastante para problemas de ATM, pós-cirúrgico, reeducar de novo, a mastigação, porque eles não conseguem entender qual que é o músculo que está sobrecarregado. Depois que você dá essa percepção, eu falei, poxa, eu não sabia que estava doendo naquele lugar, descobri uma nova dor. Isso, ótimo. Lembrando do masseter também, no último evento, nós fizemos um exercício que, inclusive, fui eu que recebi. Então, o Hermínio ensinou a fazer um movimento tátil e lento, superficial.
bem na linha do masseter. Então, começa na região aqui, né, de nariz e vai em direção aos ombros, né? E aí ele ensina, você tá posicionado atrás do paciente, você faz isso aqui com o teu corpo. E a tua mão vai indo junto. Então, você faz pequenos movimentos como se fosse fazer isso aqui, ó, né? E aí você dá essa percepção tátil para as microcélulas que tem, que captam esse movimento e entendem como um relaxamento. E depois, pequenas vibrações em toda a região, e você faz uma vibração mínima, extremamente superficial. Eu fiz isso com uma paciente semana passada, inclusive eu estava com uma mentorada ao vivo, porque ao invés dela vir de São Paulo para cá, ela está me acompanhando pelo Zoom. E aí ela acompanhou toda a aplicação. Então ela fica lá junto comigo no tripé e eu vou oriento o paciente, né? Faço a avaliação, faço atendimento dos pacientes que já estão em atendimento comigo e ela fica me acompanhando de forma remota. E ela diz que está dando super certo. Eu estava meio na dúvida porque eu sempre faço essa mentoria de acompanhamento com a pessoa presencialmente, mas está dando super bem. E aí eu fiz com a paciente. E é uma paciente que ela é hipersensível e ela grava essa informação ela gravou essa informação e demorou uns 10 minutos para passar a sensação de que eu estava vibrando a cabeça dela. E ela falou que isso foi muito desagradável. Mas, então, o que eu poderia fazer? Ao invés de eu fazer isso por 3 minutos, que deve ser mais ou menos o que eu fiz, fazer por 30 segundos e perguntar da repercussão, porque para mim isso aqui é altamente relaxante, mas para determinado sistema nervoso central não, né? Então é muito interessante, principalmente nos pacientes com tontura perceptual persistente, né, a TPPP. E essa é uma paciente que tem enxaqueca vestibular também, por isso também ajudou a TPPP, né? Que eu vejo que hoje está tudo mais ou menos no mesmo pacote. TPPP, migrânia e Meniere, tá? Uma outra, Também, pode falar, Paula. só não cortando você, mas também não sei se você tem esse núcleo, esse conjunto de gente também, o fibromialgico, que eu me encaixo dentro, né? Mas eu estou legal, né? Não tenho mais crise de dor, tá. Hoje eu Uhum. sou palestra sobre essa área, né? Ótimo. Nós temos a versão, e eu falo, nós me encaixo, a gente tem a versão ao toque. A gente tem como se fosse uma hipersensibilização. Eu aprendi isso ao longo do tempo, porque eu tenho que tenho que tocar no paciente, então tem uma troca. Mas eu lembro que na época que tudo começou, eu tinha 17 anos, a gente tem a versão ao toque, não quer que ninguém toque. Então, isso pode ser até uma dica, né? De saber, tipo, sabe aquela permissão? Posso tocar? Posso não sei o quê? Exatamente. A permissão, porque eu, quando eu comecei lá atrás, quando tudo começou e tal, eu tinha aversão ao toque. Hoje eu permito que, por exemplo, o meu marido me abrace, mas um simples abraço eu tinha aversão ao toque. E não era por repugna, como é que se chama, do toque. É. Não, Uhum. é que aquilo, para mim, É era uma informação sensorial em demasia que o exato, era indivíduo uma recebe. agressão para mim, exato. Como se fosse uma invasão. Então, pode ser que também aquela paciente tenha alguma coisa de Isso. hipersensibilidade também. A grande maioria tem, tá, Paula? E ela tem, já é descrito, até uma alta habilidade, né? Que nós estamos aqui gravando, mas isso fica para uma outra conversa. Mas o paciente com altas habilidades, transtorno do espectro autista com altas habilidades, dependendo do check vai ter uma alta comunicabilidade, mas tem uma versão ao top, vai ter uma hiperacusia, mas a luminosidade não interfere tanto, vai ter tontura e dificuldade, por exemplo, de visualização em meditações. Eu tenho vários pacientes que eu faço muitas meditações, né? Inclusive, fica aí o convite para quem quiser entrar no grupo de meditações. Só que a pessoa fala assim, Dani, eu não consigo imaginar eu na beira do rio, a aguinha
tocando meus pés, eu me esforço extremamente. Aí a última que eu fiz, eu coloquei, se você não consegue imaginar, vai com a tua mão naquela região, você não consegue imaginar uma luz entrando no teu corpo. Vai com a tua mão porque precisa do concreto, porque não tem como fazer pelo não simbólico, né? Pelo subjetivo, né? Enfim, uma outra forma, então, quando o paciente precisa se automodular aí nessa parte de C2, é com uma toalha. Isso pode ser tanto na posição deitada, e o terapeuta segura essa toalha, quanto ensinar esse paciente a fazer com a toalha. Movimentos, então, de retração cervical, né? Então, essa toalha ajuda esse movimento, segurando alguns segundos. Essa postura é uma postura que eu nunca fiquei, não sei se vocês já ficaram. Depois das 3 da tarde, é a postura mais usada por todos nós. Então, essa postura em relaxamento com anteriorização, né, da cabeça. Então, a gente vai ficar aqui, assim, e uma dificuldade de fazer essa projeção da mama para frente, essa contração de romboides e eretores da coluna, e uma dificuldade, né, dessa posição de relaxamento para cervicais altas. Então, ensinar isso em terapia parece uma coisa tão óbvia, né? Que não tem como é que eu vou ficar um pedaço da minha terapia ensinando isso? Eu tenho que ensinar a fazer isso. Não, você precisa ensinar a adotar essa postura porque o corpo não sabe fazer isso sozinha. Então você vai ajudar com o teu toque, você pode fazer na frente do espelho, você pode fazer enquanto ensina a ins e expiração abdominal. Você pode fazer de diferentes formas. E tanto nós treinarmos quanto, né, os nossos pacientes também. Então, isso pode ser impresso, né? Pedir para o paciente colocar alarme no celular para fazer várias vezes ao dia, né? Imprimir 2, 3 exercícios desses do próprio manual, você pode imprimir. Faz um print daqui, coloca, né, a fonte que você tirou, e aí imprime essas 2, 3 páginas, né? Então, essa parte de retração também pode ser feita em decúbito dorsal e pode ser feito naquela posição da neuro que a gente chama de balconeio, né? Quem fez aí as técnicas de Bobat lá atrás, ou em função do desenvolvimento evolutivo mesmo, a gente treina muito essas posturas e ali com a retração da coluna, né, entre as escápulas. E aí sentado também de modo confortável e vai retraindo os ombros ao invés de retrair só o pescoço, tá? Outra forma de trabalho é a estabilização interescapular, né, com um movimento ativo, né? Então, ensinar esse movimento de retração escapular, porque ele não é um movimento naturalmente aprendido, principalmente se nós temos um tônus mais diminuído, né? Os nossos adolescentes, até jovens, 20, 25, 30 anos, ficaram sempre em bebê conforto, em carrinho, então não desenvolveram muito no engatinhar essas posturas. Aí a gente vai precisar trabalhar porque um aumento dessa sobrecarga aqui diminui, então, a vascularização e tudo, e pode diminuir o suprimento sanguíneo, né, em regiões aí mais periféricas. E aí a gente vai trabalhar isso no sentido do fortalecimento. Então, esses todos são exercícios adaptados, né, da fonte de Jung e colaboradores 2017. Muito bem, depois a gente vai começar, então, aqui pelos exercícios de estabilização, né, adaptação e tudo um por um, a partir da próxima semana. E
É, eu vou precisar sair agora. Não sei se vocês querem continuar ou se a gente finaliza hoje assim. Vamos finalizar? Bora? Alguma dúvida aí antes da gente desligar sobre esses exercícios de mobilização? Tá tudo ok? É um quadrinho simples, né? Mas que a gente vai fazer as nossas variações no dia a dia. Oi, Luiz! Aí, eu apertei aqui. Tudo bem, Oi, tudo querido? bem? Tudo. Cheguei com 5 minutos atrasado, aí entrei no ritmo. Tá tudo certo. Aqui é bem-vindo. A hora que você chegar, você vai ser bem-vindo. Obrigado. Ah, é uma delícia esses nossos encontros, né? Oh, muito bom. Ai, que bom. Obrigada por vocês aderirem, participarem. Que bom! Olha aí, Fabíola, eu tenho muitos pacientes também do TEA. Amanhã ou depois eu quero conversar com vocês sobre as minhas teorias em relação ao TEA. Eu acho que não é uma deficiência, né? Obviamente, é, ainda está na classificação, mas eu penso que já é uma habilidade de novos seres humanos, tá? Porque é uma percepção diferente do mundo e das coisas do mundo, e que não se adequam às posturas que a gente tem em demasia hoje, né? Em demasia de festa, em demasia de barulho, em demasia disso. Então, é como se fosse menos um ser humano menos apto à hipocrisia, a, do jeitinho brasileiro, menos apto a não respeitar os limites, e isso não é uma deficiência para mim, é uma habilidade de um ser humano novo. Mas eu estou defendendo essa teoria meio sozinha, talvez eu encontre uns pares para falar sobre isso comigo. Eu Ah, tô tenho junto minha. com você. Eu defendo. Você defende? Vamos conversar Defendo. sobre isso. É o novo ser humano com menos tolerância a não respeito à diversidade de cada um. Então, entra no neurodivergente, mas é para o lado positivo, não como está taxado aí na mídia. Uma consciência social mais aflorada, mais pura, né? Óbvio, e não se enquadra em limites que ele não queira, e ele simplesmente por pôr o posicionamento dele, a comunidade desorganizada como está é aversa, mas isso é assunto para umas horas de conversa. Vamos fazer uma hora dessas, isso daí, tá? Vão lendo sobre isso para vocês me ajudarem a organizar isso. Quem sabe a gente escreve juntos, tá? Beijo, gente. Ó, foi um prazer de novo estar aqui com vocês, tá? Fui. Tchau, muito obrigada, professora. Ótimo. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.